Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos a mais uma reflexão neste sábado, encerrando a 30ª semana do Tempo Comum. Quero lembrar a vocês que no sábado também a igreja coloca como modo facultativo, a memória de Nossa Senhora, a nossa mãezinha do céu, a Mãe Santíssima. Quero lembrar e pedir a você, não esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, para que essas reflexões possam se expandir a mais pessoas, porque esse é o objetivo deste canal, é levar a palavra de Deus, a reflexão, levar a nossa catequese para irmãos e irmãs aí na sua casa, tá bom? Iniciemos sempre pedindo a presença da Virgem Santíssima, também estamos na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós meditamos o Evangelho de Lucas 14, 7 a 11. Então, hoje o Evangelho nos diz o seguinte: aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que esta palavra santa alimente o nosso dia, alimente a nossa alma, alimente hoje o meu, alimente o seu coração. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje é claro, neste sábado ele é claro. Primeiro, isso aqui faz memória do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E às vezes a gente esquece disso. Por isso que volta e meia o Senhor vem nos relembrando, desta realidade salvadora, que é colocá-lo, no lugar mais perfeito, no maior trono da nossa vida, no nosso coração. E aí ele vai contar esta parábola, para ver como, para mostrar, melhor dizendo, como a gente às vezes confunde as coisas, como a gente às vezes inverte. Por isso ele diz: olha, quando você for convidado, não escolha os primeiros lugares. Vamos traduzir isso para a nossa vida. Por que a gente vive refém de aplausos? Por que a gente tem que viver refém de reconhecimentos, de aplausos, de elogios? E falo isso, irmãos, porque é uma tentação para todos nós, para mim também, Talvez os padres sejam os mais tentados neste campo, porque a gente tem uma vida pública, porque a gente lida com gente, porque sempre tem gente à nossa frente. Então, cair na tentação do aplauso, do reconhecimento dos primeiros lugares é muito fácil. Segunda coisa, viver escravo da preferência. Eu sou frustrado, e aí também cabe para você em casa, Às vezes, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas se sentem sem serem amadas, porque às vezes vem conversar com a gente: padre, ninguém liga para mim, ninguém me ama, padre, os meus pais gostam mais do meu irmão do que de mim, da minha irmã do que de mim, enfim, entram numa vitimização, num autodesprezo, e às vezes coloca isso sobre o outro, Ou seja, é alguém que vive o tempo todo escravo de um reconhecimento, escravo de um aplauso, escravo de um elogio, escravo de estar num pedestal da vida onde todo mundo, meu Deus. E aí Jesus diz: não, reconhece o teu lugar. Nós temos um exemplo, eu falei hoje no início, hoje a igreja faz memória também, facultativo, ou seja, não é obrigado a celebrar a memória de Nossa Senhora, mas a igreja coloca como uma possibilidade celebrar a memória de Nossa Senhora hoje, de nossa mãezinha e mãe da igreja. E aí o exemplo dela para nós não é justamente o contrário do que ele diz no Evangelho, Ele diz:
Ele olhou para a humildade de sua serva, ele olhou para a pequenez. Maria era e se fez menor, pequena diante do Senhor. Né? Coloca a sua vontade, vou usar essa imagem, né? Ela coloca a sua vontade de lado para aderir à vontade de Deus. Ou seja, ela não se coloca no primeiro lugar, mas se coloca atrás, depois. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. É só o que o Senhor quer hoje, que na nossa fraqueza, nas nossas debilidades, nós coloquemos o Senhor como centro da nossa vida, porque às vezes a gente esquece, de fato. Às vezes a gente esquece. Então, irmãos, cabe-nos, portanto, né, um autoquestionamento, uma autoavaliação. Qual lugar Jesus Cristo ocupa na minha vida? Eu peço a você aí na sua casa, faça essa reflexão neste momento. Saindo, né, quando você acabar de assistir, de acompanhar essa reflexão, faça sobre si, né? Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Ou seja, no meu coração tem o desejo de Deus? Às vezes não, né? Tem tantos corações que não desejam a Deus e por isso, se for à igreja, se tiver uma vida de fé, uma vida praticante de fé, tudo bem. Se não tiver, então, não. Às vezes isso é sinal, é reflexo de um coração que não deseja Deus. De um coração que não quer estar no primeiro lugar de Deus, mas justamente aprendeu a estar no primeiro lugar desse mundo. Então eu luto, eu vivo, eu sou escravo para ser o melhor, para ter o melhor nesse mundo. Deus vai ficando em segundo plano, Aí ele dá um alerta, né? Pode ser que o dono da festa chegue e mande você ir para trás, porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Ele olhou para a humildade de sua serva, disse nossa Mãe Santíssima. Então, nos questionemos, né? Que lugar Deus ocupa na minha vida? Por exemplo, uma dica. Você tem vida de igreja? Você vai à igreja? Você vai à missa pelo menos no domingo? Você que é da zona rural, tem a missa uma vez por mês. Você tem ido à missa? Aqui é um modo prático para você ver qual é o lugar que Deus está ocupando em sua vida. Se a resposta que você vai se dar é não, de vez em quando dá, né? Quando dá eu vou. Opa, é um indicativo que ele não está ocupando o primeiro lugar da sua vida. Porque quando ele ocupa, irmãos, naturalmente a gente deseja Deus. Naturalmente a gente quer estar com Deus. E aí, né, não vale aquele argumento, importante é Jesus estar no meu coração. Mas como é que ele está no seu coração se não te faz desejar estar com ele? É uma mentira. Né? E quantos irmãos e irmãs com essa mentira deslavada, né? Importante que ele está no meu coração. Se ele estivesse, ele atraía para ele. Se esse Jesus que você diz que tem no seu coração, se esse Deus que você diz que tem no seu coração, que importante é ele estar aí, e de fato deveria estar aí. Mas se esse Jesus que você tem aí, esse Deus que você diz ter no seu coração, te afasta dele mesmo na Santa Missa, por exemplo, te afasta da vida de fé, de oração, de igreja, de comunidade, você está vivendo uma mentira. Ele não está no seu coração. Tem algum outro Deus. Um Deus que você deve ter inventado, um Deus que você imagina. Mas o Deus verdadeiro não. Porque o Deus verdadeiro vem fazer morada em nosso coração e nos atrai para Ele, para estar com Ele o tempo todo. Esse é o Deus verdadeiro. Então hoje, não ocupemos o primeiro lugar da nossa vida, mas deixemos que Deus ocupe, para que nós ocupemos o primeiro lugar na vida de Deus, que é o seu coração. Que a nossa Mãe Santíssima interceda por nós hoje, ela que soube colocar Deus no primeiro lugar da sua vida e sentou no trono da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.